Fala aí, galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o Brasil tá passando por mais uma polêmica, nem parece, né, que a gente tá no meio de uma pandemia, numa das piores crises, na pior crise, aliás, maior recessão do PIB da história, segundo as previsões aí, menos 9,1% de recessão do PIB, ou seja, é uma coisa gigantesca, um impacto que pode ter até 25 milhões de desempregados no Brasil, dentre outras consequências muito negativas. Porque as questões políticas, seja ali do judiciário, do legislativo, o presidente, sempre se envolvendo em grandes polêmicas. A dessa vez foi na sexta-feira, Bolsonaro apareceu com as mãos para o céu, comemorando ali a transposição do São Francisco. E aí é interessante você pensar, porque pessoas que antes criticavam a transposição do São Francisco, quando era uma obra do PT, do Lula e tal, agora estão adorando, pô, que legal a transposição. E do outro lado também, né, a galera que fala, nossa, o Lula salvou, levou água pro sertão e tal, agora estão criticando, meu Deus, mas e os impactos ambientais? Política é uma coisa sensacional, né? E eu queria discutir com vocês justamente isso. Será que essa transposição é uma obra lulopetista ou será que faz parte do governo Bolsonaro? Será que é bom? Será que é ruim? Se vocês querem saber isso e muito mais sobre geografia, política, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Essa proposta de transpor as águas do São Francisco para abastecer o sertão nordestino, que sim, é uma região semiárida e que tem uma carência muito grande de água, ela é um pouco antiga. Um pouco antiga assim, digo para vocês, Dom Pedro II, olha isso, hein, nos seus registros ali, nos seus diários, já teve essa ideia. E foi passando ali, foi postergando, né? Ninguém foi fazendo e tal. A gente aproveitou o contexto dos anos 2000, de explosão do preço de tudo que o Brasil vendia, soja, ferro e tal, e de políticas sociais que promoveram uma inclusão social, aumento do poder do mercado consumidor e um crescimento econômico, o Brasil se alçando a um país emergente, o governo Lula lançou um conjunto de obras chamado de PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que a ideia era, a partir de infraestrutura, então rodovias, portos, etc., desenvolver o Brasil, gerar emprego, consumo, enfim, desenvolver um gargalo econômico que é o Brasil. A gente sabe que o PAC, meu Deus, hein, galera, quantos casos de corrupção não aconteceram? Inclusive na transposição de São Francisco. A Polícia Federal em 2015, por exemplo, investigava, né, supostos desvios de verba na casa de 200 milhões ali de reais. Então, assim, teve vários casos que a gente sabe que infelizmente aconteceram. Mas a transposição de São Francisco foi uma dessas obras do PAC, que foi dividida em várias fases, né? A transposição foi uma das primeiras ali. E, claro, tem toda uma questão eleitoreira ali. A gente sabe, galera, que o Lula é um cara que veio do Nordeste, o Nordeste tem uma carência muito grande ali de serviços básicos e tal, e transpor a água do São Francisco, uma obra vistosa, vou colocar aí pra vocês imagens, mas são, galera, como se fosse um buraco ali gigante, ninguém não vê que tem uma transposição ali, aquilo chama muita atenção. Aquilo reforça ainda mais a imagem de uma espécie de Messias, de Salvador, que o Lula queria passar à época. Mas não é bom levar água para eles? Claro que é, né? Pelo amor de Deus, cara. Uma das grandes carências que existe ali é justamente a questão da água. Mas será que não existiram maneiras mais fáceis, mais baratas e que geram menos impactos ambientais? Com toda certeza teriam. Por exemplo, existem vários poços artesianos porque existe água subterrânea ali que poderiam ser melhor explorados. Existem vários poços artesianos que estão parados. Se tivesse manutenção, as famílias poderiam ter água, elas mesmas, né, conseguir ter usufruir da sua própria água para fazer agricultura, abastecimento, consumo, etc. Então existiam maneiras mais fáceis de fazer isso. Só que, claro, com menos consequências políticas. Porque ambientalmente, a transposição ela gera uma série de impactos. Socialmente, teve o deslocamento de populações indígenas, de populações ribeirinhas, comunidades quilombolas no trecho do Rio São Francisco. A gente pode pegar do ponto de vista ambiental. Por mais que a transposição, segundo os engenheiros, não vá fazer o rio secar, fato é que a jusante, ou seja, depois da transposição, você vai ter uma redução da vazão de água. E reduzindo essa vazão de água pode afetar, por exemplo, o ecossistema litorâneo. O mangue já está sendo afetado porque reduz as águas do São Francisco. E aí com essa redução de água doce que vai para essa região do mangue, entra mais água salgada no mangue, alterando o ecossistema do que a gente chama ali de berçário marinho. A gente não pode esquecer da importância biológica que tem o mangue para a reprodução da vida marinha. Então os impactos sociais e ambientais foram gigantescos, mas é uma obra vistosa, convenhamos, né? E aí a gente sabe toda a crise econômica que o Brasil atravessou, governo Dilma, governo Temer, etc. Fato é que com 94% das obras já prontas, o Bolsonaro foi lá, terminou, né, finalizou a obra, e em 2 anos, né, e fotinho. Eu sou o Messias, Jair Messias, ó, trocadilho aqui, né? Eu sou o Messias, eu sou o cara aqui que tá... Por quê? A gente sabe que existe uma carência ali de popularidade do Bolsonaro no sertão nordestino.
E é interessante justamente a gente pensar como essa obra pouco, de verdade, galera, pouco importa assim para os políticos se vai abastecer o sertão, se não vai abastecer o sertão, e sim qual o reflexo que isso vai ter na popularidade. O mesmo Bolsonaro que antes criticava a transposição, falando que era uma ideia de fazer um voto de cabresto, fazer uma ideia, olha só, eu tô fazendo essa obra para vocês depois votarem em mim, é o mesmo cara que hoje, sabendo da sua queda de popularidade, dos escândalos que estão acontecendo, Queiroz, Flávio e tal, precisa desse ganho de popularidade frente às camadas mais pobres, exatamente o que eles acusavam que o governo lulopetista fazia. Hipocrisia e política são duas palavras assim que caminham sempre juntas, infelizmente, na história do Brasil. Beleza, galera? Deu pra entender? Então é uma obra do Lula ou do Bolsonaro? Eu diria pra vocês, galera, que é uma obra do Brasil, é uma obra pro povo sertanejo, né, que é quem mais precisa disso, mas que existiram jeitos mais baratos de fazer e menos impactantes. Já que tá lá, espero que não gere tanta especulação, que realmente os produtores mais pobres consigam aproveitar aquelas águas, porque, convenhamos, precisa muito de abastecimento, dessedentação de animais. O solo do sertão é um solo muito fértil, tanto que a gente tem em áreas de irrigação, você tem ali Juazeiro, Petrolina, uma fruticultura muito interessante, produção de uvas, né, os vinhos talvez mais importantes hoje do sul do país e também do sertão nordestino. Então são áreas de grande destaque, que se levar água para lá pode gerar todo um desenvolvimento socioeconômico. Mas, enfim, né, existiram jeitos melhores e mais baratos de fazer. Beleza? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau, e até o próximo vídeo. Falou!